Leitura 206, Isaías, 4 a 6, Projeto 365, 25 de julho de 2023. O renovo do Senhor refere-se provavelmente ao Messias, embora alguns acreditem que se refira a Judá. O detalhe é que durante a desgraça prevista por Isaías, algumas pessoas seriam protegidas pela bondosa graça de Deus. Os protegidos serão separados por Deus, quando o Messias reinar sobre a terra. Sua marca distinta será a santidade, e não a riqueza ou o prestígio. Esta santidade vem do sincero desejo de obedecer e servir a Deus e de uma genuína devoção a Ele. O mal não continuará eternamente como o vemos no presente, virá o tempo em que Deus dará fim a toda iniquidade, e seus fiéis seguidores participarão de seu reino glorioso. A lição do Cântico da Vinha mostra que a nação escolhida por Deus deveria produzir frutos, executar sua obra e defender a justiça. Ela realmente produziu frutos, mas estes foram maus. Esta passagem usa um jogo de palavras. Os termos hebraicos para justiça e derramamento de sangue têm um som muito parecido, assim como justiça e opressão. Jesus disse que uma árvore ou uma pessoa podem ser reconhecidas pelos frutos que produzem. Você tem examinado os seus frutos? São bons ou maus? Úteis ou inúteis? Nesta seção, Deus condena 6 pecados. 1. A exploração dos semelhantes. 2. A embriaguez. 3. O orgulho pelo pecado. 4. A confusão de padrões morais. 5. A presunção. 6. A perversão da justiça. Por causa desses pecados, Deus puniu Israel com a destruição pela Assíria. Um destino semelhante aguardava Judá, caso não se afastasse desses pecados. Essas pessoas passaram muitas horas bebendo e farreando, porém Isaías predisse que, ao final, muitas delas morreriam de fome e sede. Ironicamente, nossos prazeres, se não forem abençoados por Deus, poderão levar-nos à ruína. Afastar Deus de nossa vida é permitir a entrada do pecado. Deus deseja que aproveitemos a vida, mas que evitemos certas atividades que nos afastam dele. Os heróis da nação, os nobres e honrados sofreriam as mesmas humilhações do povo em geral. Por quê? Porque viviam de acordo com os seus próprios valores, e não com os de Deus. Muitos dos atuais heróis da mídia e dos esportes tornaram-se ídolos por causa de sua habilidade em viver conforme lhes convém. Os seus heróis estão entre aqueles que desafiam a Deus ou entre os que desafiam o mundo a fim de melhor o servir. Muita gente arrasta seus pecados vida afora. Alguns o fazem arrogantemente, mas para outros, os seus pecados adquirirão o peso de um fardo que os esgota. Não estaria você carregando um fardo de pecados, do qual não deseja separar-se? Antes que você se encontre inútil e exaurido, busque aquele que prometeu aliviá-lo desse peso e substituí-lo por um propósito de vida que lhe trará prazer. Quando as pessoas não percebem a diferença entre o bem e o mal, logo se encontram frente a frente com a ruína. É fácil dizer, ninguém pode decidir pelo outro o que realmente está certo ou errado. Podem pensar que a embriaguez não lhes fará mal ou que o relacionamento sexual fora do casamento não é pecado, ou que não estão dominados pela ambição ao dinheiro. Dessa maneira, ao procurar desculpas para seus atos, eliminam as barreiras entre o certo e o errado. Se as pessoas não seguirem a palavra de Deus, a Bíblia, como o seu padrão de vida, em breve todas as suas escolhas morais vão tornar-se confusas. Sem a presença de Deus, estarão à beira de um colapso e de muito sofrimento. O povo sofreu porque rejeitou a lei de Deus. Hoje, é muito triste ver pessoas procurando um significado para a vida enquanto rejeitam a palavra de Deus. Podemos evitar o erro de Israel e de Judá se fizermos da leitura bíblica a maior prioridade da nossa vida. Esta passagem descreve o que Deus faria se o povo não lhe obedecesse. A Assíria começou a atormentar Israel durante o reinado de Acais. Esse poderoso agressor destruiu o reino do norte em 722 a.C. e dispersou o povo por seu império. O pecado traz consequências devastadoras.
Embora não de imediato, eventualmente, a nação de Israel receberia o merecido castigo. O rei Uzias morreu aproximadamente no ano 740 a.C., ele continuou leproso até a sua morte, porque tentou assumir as funções de sumo sacerdote. Embora houvesse sido no geral um bom rei, tendo um reinado longo e próspero, muitas pessoas em seu reino haviam se afastado de Deus. A visão de Isaías estava relacionada a seu compromisso como mensageiro de Deus para o povo. Ele recebeu uma missão muito difícil, dizer aos crentes que se acreditavam abençoados por Deus que seriam destruídos por ele por causa da desobediência. Sua sublime visão transmite-nos o sentido da grandeza, do mistério e do poder de Deus. O exemplo de Isaías ao reconhecer sua iniquidade perante Deus, encoraja-nos a confessar nossos pecados. Seu retrato da misericórdia divina faz-nos lembrar que também podemos ser perdoados. Quando reconhecemos a grandeza do nosso Deus, a extensão de sua misericórdia e o quão pecaminosos somos, recebemos a força necessária para realizar a sua obra. Como o seu conceito sobre a grandeza de Deus compara-se ao de Isaías? O trono, a presença dos serafins ou anjos e as 3 vezes que proclamaram santo enfatizam a santidade de Deus. O serafim era uma espécie de anjo cujo nome originou-se do verbo queimar, talvez indicando sua pureza como ministro de Deus. Em uma época em que a decadência espiritual e moral havia atingido o seu apogeu, era importante que Isaías viesse a Deus em toda a sua santidade. Santidade significa moralmente perfeito, puro e afastado de todo pecado. Nós também precisamos descobrir a santidade de Deus. Nossas frustrações diárias, ao lado das pressões sociais e de nossas fraquezas, estreitam a visão que possuímos do Senhor. Precisamos da elevada visão bíblica de Deus para nos tornarmos capazes de enfrentar os problemas e preocupações. A perfeição moral de Deus, quando adequadamente entendida, purifica-nos do pecado, livra a nossa mente de todos os problemas e capacita-nos a adorá-lo e a servi-lo. Ao ver o Senhor e ouvir o louvor dos anjos, Isaías entendeu o quanto havia pecado perante Deus, compreendeu que não tinha qualquer esperança de alcançar o padrão divino de santidade. Entretanto, quando seus lábios foram tocados com uma brasa viva, ficou sabendo que seus pecados haviam sido perdoados. Não foi a brasa que o purificou, mas Deus. Em resposta, Isaías submeteu-se inteiramente ao serviço do Senhor. Não importando o quão difícil pudesse ser a sua tarefa, ele prontificou-se: eis-me aqui. Envia-me a mim. Era necessário que o doloroso processo da purificação fosse realizado antes de Isaías executar a tarefa para a qual Deus o estava requisitando. Antes de aceitarmos o apelo divino para falarmos aos que nos rodeiam, devemos purificar-nos como Isaías, confessando os nossos pecados e submetendo-nos ao controle do Senhor. Pode ser doloroso permitir que Deus nos purifique, mas é necessário para podermos verdadeiramente representá-lo, pois ele é puro e santo. Quanto mais claramente Isaías via a Deus, mais consciente se tornava de sua impotência e incapacidade para fazer qualquer coisa de valor duradouro sem a presença divina. Contudo, estava disposto a ser o porta-voz de Deus. Quando o Senhor o chamar, você também responderá: envia-me a mim. Deus disse a Isaías que as pessoas o ouviriam, mas nada aprenderiam da mensagem, porque seus corações haviam se endurecido ao arrependimento. A paciência divina havia finalmente se exaurido diante da rebelião crônica. O castigo seria abandoná-los à sua revolta e dureza de coração. Mas porque Deus enviou Isaías, se sabia que não o atenderiam. Embora a nação como um todo não se arrependesse, sendo consequentemente castigada, alguns o atenderão. Em 6:13 Deus explica seu plano para um remanescente de seguidores fiéis, a santa semente. Deus é misericordioso até mesmo ao julgar. Podemos adquirir coragem dessa promessa divina de preservar o seu povo. Se formos fiéis a Deus, podemos estar certos de sua misericórdia. Mas quando o ouviriam? Somente depois que chegassem ao fim, e não mais houvesse a quem apelar, a não ser Deus.
Isso aconteceria quando a terra houvesse sido destruída pelos exércitos invasores, e seus habitantes, levados ao cativeiro. A 10ª parte refere-se àqueles que permaneceram no país após o cativeiro, ou àqueles que retornaram da Babilônia para reconstruir a nação. Cada grupo representava aproximadamente 1/10 da população total. Quando ouviremos a Deus? Será que, como Judá, teremos que sofrer calamidades antes de atentarmos para as suas palavras? Procure descobrir o que Deus está lhe dizendo, e obedeça às suas ordens, antes que seja tarde demais.